Veja como excluir células em uma tabela. Se você tiver uma tabela previamente definida, como essa daqui, onde eu posso digitar dados do tipo produto, e aqui eu vou colocar preço, vou colocar o produto mouse, um valor qualquer, impressora, um valor qualquer. Muito bem. Ou então, se eu tiver uma tabela onde foi desenhada na mão, onde eu tenho uma célula, agora eu tenho duas, e aqui assim eu vou definir na minha tabela da forma que bem entender. Ok, como é que eu poderia excluir células na tabela? Eu posso utilizar no menu Design, eu tenho Desenhar Tabela e tenho também Borracha. É exatamente o Borracha que nós podemos apagar as bordas de uma tabela. Nessa daqui que nós temos dados, se eu apagar esta célula, exatamente esse local, o conteúdo dessa célula preço e a próxima que era o valor 80 passa a ser a mesma célula, é apenas uma célula. No entanto, se eu der um delete a partir do preço, pode ver que o 80 foi para a célula, para a linha anterior, que na verdade é como se eu desse Enter na minha tabela. Ou seja, você tem exatamente aqui o conteúdo original, que era esta tabela, e aqui eu posso utilizar a ferramenta borracha. Então eu posso usar a borracha em qualquer parte da minha célula. Se eu selecionar a borracha tanto na parte horizontal quanto vertical, pronto, a tabela fica exatamente no contexto onde você definiu. Nessa célula, nessas células, nessa tabela onde eu tinha os dados, se eu colocar aqui o meu nome e na próxima célula colocar o sobrenome, o que acontece se eu excluir esta borda? Muito bem, passa a ser apenas uma única célula. Note que eu tenho aqui apenas uma única célula. E se eu colocar aqui Word, vou dar um Enter nessa célula aqui, 2007. Nessa outra eu vou digitar dicas e nessa outra truques. Pronto, tenho várias células aqui. E se eu utilizar a ferramenta borracha para retirar esta e esta, pronto, todas elas viraram apenas uma única célula. O que diferencia uma da outra é que a ferramenta borracha você pode inclusive montar novamente a estrutura de células para que você divida a sua tabela no local onde você desejar. Então a ferramenta borracha ela é utilizada junto com a ferramenta de desenho e a de borracha você pode excluir qualquer parte de uma borda de forma a adequar a sua tabela conforme a necessidade.